Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Lucas Barros, ele que é gerente de qualificação na Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação, a CETEQ, e nos fala aqui sobre as atividades da Secretaria no âmbito, inicialmente, de um projeto intitulado Programa Cata Mais Alagoas. Lucas, é um prazer tê-lo aqui novamente para falar de ação social, na verdade, né? Porque é trabalho e condições sociais de vida melhores. Como foi estar em Brasília com representantes da Secretaria para viabilizar um repasse de mais de 4 milhões para esse programa aqui em 2026? Olá, Gorete, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui. E sim, a gente esteve a Brasília mais ou menos 15 dias atrás, no Ministério do Trabalho e Emprego, para poder discutir um processo de renovação do programa Cata Mais e garantir mais recurso para que a gente pudesse trazer esse programa que atende os catadores de materiais recicláveis de Alagoas, consequentemente atende a população alagoana com coleta seletiva, para a gente poder dinamizar, modernizar a coleta seletiva, dar melhores condições de trabalho para os catadores, consequentemente eles poderem ter tanto mais dignidade no ambiente de trabalho quanto aumento da sua renda. E a gente foi muito bem recebido lá no Ministério do Trabalho porque a gente apresentou as ações já realizadas da Secretaria junto aos catadores. Ações essas que são de qualificação, de cadastro, identificação dos catadores, de um diagnóstico socioeconômico, tanto dos catadores quanto das organizações de catadores, a entrega de equipamentos e EPIs, fardamentos para os catadores de materiais recicláveis. E a gente, ano passado, finalizou essas ações realizando um grande encontro estadual de catadores, que teve a presença de 150 catadores, de mais de 40 organizações de catadores, entre associações e cooperativas, na qual a gente pôde tanto fazer um balanço do programa, quanto eles renovarem as pautas de reivindicações da categoria, conformando, inclusive, a tiragem de delegados dos catadores para um encontro nacional que eles têm, que é a Expo Catador. Pois bem, interessante porque é uma organização, podemos dizer que nova, né? Porque ser catador nas circunstâncias atuais é mais tranquilo do que o que foi no início, né, dessa atividade. Eu pergunto, como vocês conseguiram do Ministério esses recursos, qual foi a forma de garantir com argumentos, por exemplo? Gorete, a pauta do meio ambiente é uma pauta global e está em constante discussões entre as principais organizações mundiais, né? Você tem esse debate na ONU, tem nas assembleias, tem no Congresso, tem nas corporações discutindo a agenda ESG. Então, apesar dos catadores realizarem esse serviço no Brasil há mais de 100 anos, é algo que somente agora as principais organizações estão discutindo. E o papel do catador de material reciclável, por ser o principal elo da cadeia produtiva da reciclagem, porque não existe reciclagem no Brasil hoje sem o catador, nos faz, entendendo essa cadeia, fazendo esse levantamento da situação dos catadores, nos faz ter condições, argumentos e material para mostrar tanto as ações que o governo do estado de Alagoas vem realizando, junto a essa categoria, junto a essa pauta da reciclagem, principalmente quando a gente conseguiu mostrar isso, não só por gráficos, não só por números, mas também com imagens, a partir de uma gravação que a gente fez com as organizações de catadores, com o depoimento dos próprios catadores, e a gente pôde entregar esse material para o secretário nacional de Economia Solidária, o senhor Gilberto de Carvalho, que já foi ministro também da Casa Civil no governo Lula, e que agora ocupa essa importante pasta, já que esse ano também é o ano do cooperativismo. Então, a conformação de um cenário nacional e internacional sobre esse tema e as ações que o governo do estado de Alagoas vem realizando junto a essa categoria ajudou para que a gente pudesse mostrar
o que a gente já tinha feito e o que a gente pretendia fazer, porque existem ainda muitas lacunas nesse campo que a gente precisa preencher. Por exemplo, as qualificações junto aos catadores. A gente fez um mapeamento com 1.450 catadores em todo o estado, entre catadores organizados em cooperativas e associações e catadores que trabalham de forma autônomos. Só que a gente só conseguiu atingir 200 catadores capacitados. E a gente viu a necessidade de qualificar eles porque muitos deles sequer entendem como uma profissão recorrente. Apesar da gente ter o Código Brasileiro de Ocupações e Atividade de Catador de Material Reciclável, é uma profissão ainda de fácil entrada e saída, que às vezes o pessoal vai trabalhar somente em épocas de crise, quando está desempregado. Mas nesse mapeamento a gente viu que tem muita gente que trabalha mais de 5 anos com essa atividade, dentro desses que a gente conseguiu mapear. 100 anos, mas da forma organizada é muito recente na história do Brasil, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que escreve aquele livro Diário de uma Favelada, que era uma catadora de papel na década de 60 em São Paulo, na favela de São Paulo. Só que trabalhava de forma individual. Forma de organizações de catadores, no nosso estado especificamente, a maioria das associações, eu digo que mais 50% delas, surgiram após a criação da lei do ICMS Verde, que foi uma política pública formulada aqui pela Assembleia mesmo, que incentiva que as prefeituras que tenham incentivo na reciclagem através das cooperativas e associações de catadores consigam participar com um percentual no ICMS da comercialização. Isso despertou que muitos gestores públicos incentivassem a criação e a organização. E hoje, como está o panorama? A gente tem mapeado 47 associações e cooperativas em mais ou menos 40 municípios, com constante crescimento nessa perspectiva que eu te falei, dos municípios participarem do ICMS Verde, mas a gente tem duas realidades ainda distintas, aquelas cooperativas que conseguem receber pelo serviço prestado através dos municípios e aquelas cooperativas que não recebem ainda. Então, o que é determinante para isso ocorrer? O entendimento da gestão, inclusive por parte do catador, entender sobre gestão, entender sobre a legislação, sobre seus direitos, sobre as pautas ambientais, sobre sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre logística reversa. E esses temas são os temas trabalhados nas capacitações, onde ajuda que eles consigam ter mais conhecimento e mais propriedade na hora de dialogar com o poder público. E também por parte do poder público, do entendimento de que ali são trabalhadores, eles estão prestando um serviço que é um serviço público de limpeza urbana e que eles também precisam e devem ser remunerados. E difícil de ser executado, né? Muito difícil de ser executado. Você tem uma parcela da população que não tem oportunidade em outras áreas, em outros campos, e que acabam escolhendo essa área não por uma escolha individual, mas por opção. Não por opção, mas pela vida. Exatamente. Só que eles conseguem organizadamente, apesar da dificuldade inicial, quando eles estão organizados em cooperativas e associações, quando estão recebendo pelos serviços prestados, quando conseguem entender mais sobre o seu negócio, eles conseguem. A gente tem exemplos de catadores que passaram a ter sua casa, a incentivar seus filhos a fazer faculdade, a ter seu carro próprio, através da reciclagem. Então, a gente tem vários depoimentos nesse sentido de catadores que conseguiram superar essa situação de forma coletiva, organizada em cooperativas e associações. Pois é, e o que é que se observa hoje? É que eles preferem estar vinculados a uma cooperativa, a uma associação, ou o trabalho autônomo remunerado? Então, a gente tem essas duas realidades. A gente tem um público, principalmente feminino, que opta e escolhe trabalhar mais de forma organizada, até pela condição de vida, da exposição de estar trabalhando na rua, coletando material reciclável sozinho. E a gente tem, por outro lado, os catadores autônomos que preferem e querem continuar de forma autônoma e não tem problema nenhum quanto a isso. Mas por que eles têm essas duas situações, Gorete? Porque no início das cooperativas e associações é muito difícil, porque são anos iniciais muito sofridos, que é o ano de você estruturar
a sua empresa, estruturar teu negócio, tanto de conseguir espaço, equipamento, fardamento, EPI, reconhecimento principalmente. É um investimento, né? É um investimento. Porém, é um investimento coletivo. Então, o retorno acaba demorando um pouco mais do que o trabalho autônomo, que o catador vai lá, coleta o material, vende e já resolveu aquele teu dia. Então, a gente vai ter essas duas realidades e a gente entende que isso é normal ter, mas que a gente possa oportunizar tanto um quanto o outro dentro desse programa, porque a gente tem que ter um cuidado e uma preocupação de retirada desses materiais recicláveis que são produzidos por nós mesmos, por mim, por você, pela população que está em casa na hora que está consumindo algum alimento que vem com a embalagem, para que essa embalagem não vá para os aterros e lixões, porque isso é mais custo para o poder público, porque vai ter que abrir mais aterro sanitário, vai ter que ter mais processo de coleta, e você vai estar enterrando, literalmente, porque um aterro sanitário, o solo é preparado, mas você enterra uma commodity, que aí pode ser a celulose, através do papel, papelão, algum produto, a química, né, no setor petroquímico, através dos plásticos. Que gera o chorume, né? Exatamente. Esses materiais acabam não gerando necessariamente o chorume, porque eles são sólidos e recicláveis. Só que na hora que você enterra ele, você está enterrando dinheiro, porque ele poderia voltar para o ciclo produtivo através da economia circular, para voltar a ser insumo de produção na indústria. Então, por isso que o catador tem um elo muito importante para a indústria que produz esses insumos, para a população que consome e para que isso volte para o ciclo produtivo. Então, em condições de ser aproveitado. Exatamente, Gorete. Reivindicações dos catadores, o que é que se tem atualmente? E que a Secretaria pode intermediar, digamos assim? Olha, atualmente a gente tem pelo menos 3 pautas principais que os catadores apresentam, que aí vem do ponto de vista da infraestrutura, são organizar galpões, tanto no espaço físico estrutural da construção de galpões, que a gente tem pouquíssimos galpões no interior. Em geral, os catadores estão de forma improvisada, em algum terreno, em alguma casa, que não necessariamente seria um espaço adequado para a triagem dos materiais recicláveis, os próprios veículos para coleta, para que eles possam parar de fazer coleta através de carrinhos ou bicicletas, para diminuir o esforço físico, quanto os equipamentos dentro do galpão. E fora desse ambiente da reciclagem, como a gente está tratando de pessoas em vulnerabilidade social, que geralmente vai buscar sua renda através da catação do material reciclável, ainda existem as pautas de saúde, da própria educação, de moradia, que são as pautas gerais, além das específicas com relação à reciclagem, ao trabalho propriamente dito. Né? Isso. O que dizer hoje do avanço desse trabalho no sentido de preservar a saúde do catador? Então, ou Gorete, da catadora? a gente tem muitos avanços, muitos exemplos positivos em algumas cidades, como Maceió, Coruripe, Marechal Deodoro, entre outros municípios que a prefeitura entra como um parceiro também dos catadores, porque é interessante para os municípios. Quantos municípios têm essa parceria? Mantém essa parceria? Porque o ideal seria que a totalidade dos municípios entendesse assim, né? A gente não conseguiu fechar o mapeamento dos 40 municípios que têm associação e cooperativa, quantos estão com essa parceria direta. É uma demanda que a gente está estudando, mas a gente está junto com o Ministério Público do Trabalho, atuando com algumas audiências públicas, para que esses municípios atuem de forma conjunta com as associações, chegando com outros tipos de serviço, como cadastro no CadÚnico, com as campanhas de vacinação que cheguem para os catadores, programas de alfabetização também para eles, a própria infraestruturação, a contratação. Está sendo notificado através dessa parceria para que sensibilize os gestores públicos nessa pauta, porque eles prestam serviço público municipal, como eu falei anteriormente. É uma extensão, acaba sendo uma extensão do serviço no âmbito do município, né? Exatamente, é uma extensão.
a gente poderia até entender como uma parceria público-privada, porque a associação, a cooperativa é um serviço privado, mas é um serviço privado coletivo, da coletividade. Que atende a coletividade também. Que é coletiva e que atende. Essa que é o mais interessante. Duplamente. Ela é duplamente coletiva. Atende a coletividade e ao empreendimento coletivo, porque é formado por diferentes famílias que estão ali prestando esse serviço para a comunidade. Então, é muito sensível a causa e a gente está justamente na Semana do Meio Ambiente, onde várias escolas procuram esse trabalho para fazer formação de educação ambiental com os alunos, mostrar mais o trabalho dos catadores. Isso valoriza e reconhece, né, essa categoria. Vamos falar mais sobre o meio ambiente no próximo bloco. Em 1 minuto, estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Lucas Barros, ele que é gerente de qualificação da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação, a CETEC, e nos fala sobre a realidade hoje dos catadores, das associações que reúnem esses profissionais, não é? Pode-se dizer assim, e que vai receber um repasse de 4 milhões do governo federal para o programa Cata Mais Alagoas. Como podemos definir o programa em si, Cata Mais Alagoas? Então, Gorete, o programa Cata Mais Alagoas, ele tem como objetivo fomentar e organizar os catadores de materiais recicláveis para um trabalho em rede. E esse trabalho em rede visa tanto a cooperação mútua entre os catadores, integrar eles como uma categoria única e que eles possam conversar para discutir temas tanto da sua organização quanto categoria, mas principalmente quanto à comercialização dos materiais recicláveis, para que eles possam ganhar melhores preços na hora da comercialização, para que eles possam se estruturar para prestar um melhor serviço na hora da coleta e da triagem desses materiais recicláveis e, principalmente, dar dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem que são tão importantes para o meio ambiente. E o meio ambiente é formado por pessoas também, né? Estamos no mês. Bem lembrado. E aí a gente teve algumas ações já realizadas, como já mencionei, né? Entrega de fardamento, EPI, maquinários, o cadastro, porque não dá para fazer política pública sem conhecer a realidade. Então a gente visitou as 47 organizações que estão cadastradas no programa para identificar a realidade de cada uma delas. E acompanhar a evolução também do trabalho, né? Perfeitamente, perfeitamente. E quanto a isso, a gente já prevê novas etapas para o programa, com as qualificações, com a aquisição de veículos, com mais equipamentos também, para a gente poder atender essas organizações de catadores, consequentemente atender a população alagoana através de um serviço de coleta seletiva. E de qualidade. De qualidade. No âmbito das reivindicações, o que é comum se deparar com a categoria dos catadores de papel? Então, do ponto de vista de reivindicação, a principal deles tem sido a renda. Não só no âmbito local, mas no âmbito nacional. Porque só com a comercialização dos materiais recicláveis, eles não conseguem atingir uma renda no salário mínimo. Tem muita oscilação de preço. Muitos fatores que interferem no preço do material reciclável, como as commodities internacionais. Agora mesmo, com essa questão do Trump, né? Perfeitamente. Qualquer mudança no mercado internacional tem consequência no mercado local. A gente está tentando estudar isso, qual tempo do impacto das mudanças das políticas internacionais chega na nossa economia aqui de forma local. A gente está tentando montar uma base para fazer esse estudo. Mas, além disso, você tem
A própria lei de oferta e demanda, tem alguns meses que os consumidores estão mais aquecidos, consequentemente cria-se mais embalagens. E algumas mudanças de políticas públicas, por exemplo, o Brasil recentemente tinha dado uma afrouxada na chegada de material reciclável de outros países. Isso prejudicou muito o trabalho dos catadores, porque o preço do material reciclável local caiu muito. Teve uma mudança nesse decreto recentemente, mas que ainda não proíbe, ela limita, mas não proíbe essa importação do material reciclável. Porque a ideia é que a gente passe, o ideal é que a gente consiga reciclar todo o material que é produzido no Brasil. E hoje a gente não chega nem a 3% do que é possível ser reciclável no Brasil. Então a gente não precisa trazer material reciclável de outros países. Essa decisão é de governo, né? É uma decisão política, é uma decisão de governo. Então, nacionalmente teve essa discussão para limitar, mas ainda tem uma certa pressão das indústrias recicladoras para pressionar, inclusive, o preço, para que isso não ocorresse. Então, a renda, através da comercialização, é uma pauta, mas a renda através da prestação de serviços, porque eles são prestadores de serviços dos catadores na hora que está realizando a coleta, também é uma reivindicação deles. E a parte estrutural. Eles precisam ter condições de trabalho. Ter um galpão, ter energia, ter água, ter maquinários para poder diminuir o esforço em boas condições. Hoje a gente ainda não conseguiu atingir a todas as organizações de catadores, mas a gente já chegou a 16 delas com equipamentos e chegou a todas elas com fardamento e EPI e com essa visibilidade e divulgação que vai nos dando espaço de falar sobre eles. Eles admitem, como eles veem a ação do governo do Estado, do governo Paulo Dantas, em relação à categoria, o atendimento dessas necessidades? Ano passado, no encontro estadual de catadores, a gente realizou 2 momentos. Um momento que foi até na Casa das Irmãs Sagrado Coração de Jesus, que foi um momento de organização interna dos catadores, onde eles renovaram suas lideranças, montaram suas pautas de reivindicação. E um segundo momento que foi feito no Palácio, junto ao governo Paulo Dantas, onde estavam diferentes secretarias. E todos os catadores do encontro também puderam estar lá, para poder tanto apresentar suas demandas, quanto ter esse diálogo com o governo Paulo Dantas. A gente sabe que tiveram várias ações e desenvolvimento. O Cata Mais, inclusive, é uma delas. Era um programa que estava travado anteriormente e que no governo Paulo Dantas conseguiu fazer as principais entregas desse programa, de maquinários, EPI, fardamento, qualificação, cadastro, tudo isso foi nesse período mais recente do governo Paulo Dantas. Além disso, a continuidade da política do ICMS verde, a discussão sobre a gente montar um programa para construção de galpões. A gente fez isso junto com o secretário Vitor. Ele solicitou dos catadores que fosse apresentado um projeto, um modelo de galpão para ser pensado na construções regionais de padrão, de unidades de triagem, que a gente pudesse fazer isso para interiorizar essa infraestrutura. Então, existe um campo aberto de diálogo entre os catadores e o governo Paulo Dantas, que é fundamental para o crescimento da categoria. E ações que garantam a segurança, a dignidade desses trabalhadores, né, que são fundamentais para a economia solidária, como também para a saúde pública, né? Perfeito, Gorete. Principalmente porque dentro das organizações de catadores, das cooperativas e associações, a gente tem principal público de mulheres. Então, na hora que a gente está tratando de uma cooperativa de catadores, a gente está cuidando de empreendimentos formados principalmente por mulheres e é um tipo de trabalho pesado. E sem o auxílio das máquinas vai ficar ainda mais difícil. Então, por isso que a infraestrutura auxilia tanto nesse trabalho que elas realizam. Os resultados do programa nos últimos anos, o que dizer do Cata Mais? Então, Gorete, já foi 3 milhões de reais investido no Cata Mais nos últimos anos, com todas essas questões que eu te falei, desde mobilização, cadastro, realização de encontros estaduais e idas de lideranças para um encontro nacional, fardamento, EPI, equipamentos. Esses são os resultados que a gente conseguiu atingir para 1.450 catadores.
A gente tem como meta no convênio de chegar a no mínimo 1.840 catadores. É muito difícil a gente encontrar o catador mais que uma vez. E aí, porque eles geralmente estão, principalmente os catadores autônomos. A proporcionalidade de autônomos e associados é relevante? Sim, é relevante. A gente tem cerca de 500 catadores organizados em cooperativas e associações e pelo menos, e quase aí 960 de catadores autônomos. Mas dentre esses catadores autônomos, tem os catadores que buscam se organizar de forma coletiva, que ainda estão iniciando, precisando de assessoria para poder formar os seus empreendimentos. Mas sim, a grande maioria são de catadores autônomos. Pois é, e o governo tem que trabalhar para autônomos e associados também, né? Exatamente. Se a gente tem esses dois públicos... É uma tarefa difícil. Não é fácil porque são duas políticas diferentes. Distintas. A gente não consegue ter uma política pública de entregar um equipamento a um catador autônomo. Então a gente vai ter que pensar numa política de como levar infraestrutura para esses catadores ou integrá-los. Unificar essa infraestrutura integrar eles às cooperativas, a esse serviço da população. E aí você me lembrou bem, um dado bem interessante, que assim, só aqui em Maceió, que a gente tem cerca de 200 catadores e catadoras organizadas nas cooperativas, juntas elas estão atendendo cerca de 50 mil residências. 50 mil residências, a gente tem um público de mais ou menos 200 mil pessoas em Maceió. Que Mas aí pode ser mais, né? Pode ser mais. Se a acessibilidade da sociedade permite. Mas para você ver, a gente tem 5 cooperativas de catadores em Maceió. Essas 5 atendem cerca de 200 mil pessoas. O atendimento uma vez por semana com coleta seletiva na porta a porta, nas residências. Ou porta a porta na residência ou no prédio. Fazendo educação ambiental, dizendo como separa o material reciclável. E isso é uma crescente dessa política pública. Associar um benefício um benefício fiscal em relação ao trabalho dos catadores seria um viés a se pensar? A gente tem alguns exemplos em municípios. Em Maceió não lembro bem, mas, se eu não me engano, em Campo Alegre, não sei se ainda vocês não alteraram a lei municipal, mas tinha um benefício fiscal para empresas que adotassem a coleta seletiva junto à cooperativa para redução no pagamento do IPTU. Pois é, vincular essas questões sempre dá certo, né? Sim, agora a gente tem que ver também com cautela, porque é uma questão fiscal e tem a ver com o recebimento de recurso dos municípios. E quanto menos recurso o município tem, menor é a capacidade de gerar política pública. Certamente. Então, não é uma conta simples que a gente faz. Por exemplo, e aí é uma questão pessoal, individual, né? Sou economista e vejo isso com uma certa preocupação, porque do ponto de vista da coleta seletiva, tem que ser algo natural. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Tem que fazer parte da minha educação. Saber que aquilo que eu consumi, que é minha responsabilidade, não vá para o aterro. Isso começa na escola, né? Na Perfeito. Família. E na família. E na hora que eu só faço isso se tiver algum tipo de mediante benefício, isso pode ter consequências futuras. Sim. Por exemplo, o município precisa desse recurso para reformar suas praças, para contratar a cooperativa para fazer a coleta seletiva, porque é caro fazer coleta seletiva, precisa para manter suas escolas, entre outras situações. Então, na minha opinião, precisa ver com cautela se é possível fazer essa conta direitinho do município, se ela tem condições, mas tem outros mecanismos além do fiscal para se ter, como, por exemplo, a valorização de quem faz. A criação de selos verdes, o reconhecimento daquelas empresas, daqueles condomínios que fazem coleta seletiva junto aos catadores. Criando melhores condições de trabalho. Exatamente. A gente tem outros exemplos também nesse mesmo sentido, que valoriza uma placa, este local faz coleta seletiva. Isso é interessante porque é visto
com bons olhos também pela população. Pois é, eu observo que na população, por exemplo, no bairro, por exemplo, em Ponta Verde, deveria ser maior pelo nível de conscientização, de acesso à informação, maior o número de coleta seletiva. E não é isso, e isso não ocorre. O que fazer para atingir esse público? É um desafio conjunto. Vamos saber no próximo bloco. Em 1 minuto a gente fica sabendo. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Lucas Barros, economista, gerente de qualificação da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação, a CETEC. E nosso assunto é a coleta seletiva do lixo produzido aqui no Estado. Eu perguntei no bloco anterior sobre o fato de bairros com pessoas que, em tese, têm acesso à informação, não tenha uma cobertura maior para a coleta seletiva. Por que isso acontece? O que é que se pensa sobre isso? Gorete, é um grande desafio responder, porque talvez a gente não tenha as respostas, a gente tem indicativos do que pode acontecer. Uma delas é a própria conscientização, independente do teu nível de escolaridade, não quer dizer que você seja uma pessoa mais consciente que uma pessoa que tenha baixo nível. Aí eu posso usar o próprio exemplo dos catadores de materiais recicláveis. Eles são ambientalistas por necessidade, digamos assim, a primeiro momento. Posteriormente, eles passam a entender a importância do papel deles. E, em geral, são pessoas com baixa escolaridade, mas que estão fazendo esse serviço. Então, o primeiro ponto é que a gente não dá para atrelar a escolaridade ou a renda com consciência. Com a sensibilidade. Com a sensibilidade ambiental. Mas do ponto de vista da legislação, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela coloca a responsabilidade tripartite, que seria a responsabilidade do poder público de divulgar mais esse serviço, de incentivar através de política de fomento, que é o que a gente vem fazendo através do Cata Mais, da criação de novas políticas públicas. Por outro lado, a responsabilidade das empresas que criam e comercializam embalagens, porque é uma responsabilidade dela, já que foi ela que colocou no mercado aquele produto. E, por fim, a responsabilidade do consumidor. Se eu comprei, se eu consumi, eu também sou responsável por aquela embalagem. Certamente. Então, eu tenho que dar o destino adequado. Não posso largar de qualquer jeito. Misturar. E é algo bem simples. Basta você ter 2 lixeiras, que em geral os prédios já têm, que é o do lixo seco, que é o material reciclável, e do lixo molhado, que é o resíduo orgânico, que geralmente é o lixo de cozinha, de banheiro. Então, você separando em 2 lixeiras, não precisa ser aquelas selecionadas por cores, são 4, 5. Isso já resolve muita coisa. Por 2 lixeiras já resolve bastante, porque o do lixo seco vai para a cooperativa e eles vão fazer a triagem lá dentro do galpão. Voltando aos recursos, o que é que se espera em 2026 com esse aporte, novo aporte de recursos? Então, esse recurso, inclusive, já está em conta. A gente foi lá para solicitar autorização da utilização e também a prorrogação de prazo.
que ele se encerraria agora no final de junho de 2025, a gente solicitou mais um ano para a execução desse convênio, para se encerrar em 30 de junho de 2026. E a gente pretende principal parte desse recurso ir diretamente para os catadores através da infraestrutura das organizações. A primeiro ponto, caminhão, prensa, balança, empilhadeiras. Vai se investir muito nesses segmentos? Sim, a gente voltar a fazer como fez no ano de 2024, que é esse incentivo direto aos catadores para melhorar a sua infraestrutura. Isso vai ser o principal. E junto a isso, para a gente tanto fortalecer a categoria, quanto cumprir com as nossas metas junto ao governo federal, são as etapas de qualificação dos catadores. Que metas são colocadas pelo governo federal nesse sentido? Então, a gente pactuou com eles, no nosso plano de trabalho, de cadastrar 1.840 catadores e capacitar 1.117 catadores com 100 horas de capacitação em cursos diversos de gestão, economia solidária e cooperativismo, sustentabilidade e meio ambiente, logística reversa e direitos dos catadores. Esses são os cinco módulos que a gente tem pactuado. Além disso, a infraestrutura das organizações de catadores para a gente atingir com capacitação e infraestrutura a 40 empreendimentos. Há regiões no estado onde se faz mais necessária essa iniciativa? Como você nos diz sobre isso? Então, a gente tem, na verdade, essa necessidade em todos os municípios. Mas algumas regiões que necessitam mais? Quanto maior o município, mais resíduo ele gera. A gente iniciou com esses municípios, que é os que têm também uma melhor infraestrutura das organizações de catadores. Mas esse termo, esse indicador populacional, a gente considera também para o programa. Pode se atrelar a essas necessidades municípios que estejam voltados, por exemplo, para a economia do turismo? Porque eu já vi em estrada, não vou falar sobre qual município, mas já percebi lixo no acostamento da rodovia, avançando no acostamento da rodovia. Isso em área de exploração turística, no bom sentido. E não é algo que não se concebe, né? Então, por exemplo, os lixões não existem mais, mas tem outros locais que merecem uma atenção especial. Justo. A gente, na Secretaria de Trabalho, acaba trabalhando com o eixo de trabalho e renda e fomento a esse campo. Mas a parte do meio ambiente, da educação ambiental, acaba sendo transversal a esse tema na hora que a gente está trabalhando com os catadores. Então, sim, eu concordo com você que as regiões turísticas têm que ter essa preocupação com a qualidade e a imagem que está ofertando, tanto para a população quanto para quem vem nos visitar. E Alagoas é repleto de cenários turísticos belíssimos. Não podem ser maculados pela sujeira, né? Jamais, jamais. A gente que tem tão boas estradas, tão belas paisagens naturais, não pode ficar marcado por isso. Então é até um apelo que a gente faz à população, tanto a residente quanto as que estão visitando, de não jogar lixo pela janela do carro, não jogar lixo no chão, conseguir guardar de forma adequada até uma lixeira mais próxima. Exatamente. E principalmente, aí vem o apelo do programa, fazer a separação do lixo seco para o lixo molhado e dar a destinação correta. Mas na minha cidade não tem cooperativa ou associação de catador para recolher. Mas toda cidade vai ter um catador de material reciclável que pode estar sobrevivendo também desses materiais recicláveis que você separou. Qual é o meio que existe para os catadores receberem a sua remuneração? Então, do ponto de vista de remuneração dos catadores, a gente percebe que tem diferentes fontes que eles podem explorar. A principal delas, que é que eles já fazem hoje, é a comercialização dos materiais recicláveis. Na hora
separa, faz a triagem, processa, faz a comercialização, tem essa fonte de renda. Mas aquelas organizações que estão no estágio mais avançado, elas, além dessa fonte de renda, elas também prestam serviços, tanto a empresas privadas quanto ao serviço público, e podem ser remuneradas por isso, que é o serviço de coleta. Vou lá coletar e te dou um MTR, porque é necessário para as licenças ambientais. Uma empresa que precisa renovar uma licença ambiental precisa apresentar o que é que ela faz com o resíduo dela. É um serviço que a cooperativa pode estar prestando para essas empresas, para o serviço público, para as residências, da mesma forma, pode receber por estar coletando nas residências. Quem paga? O poder público é a gente que paga, né? Os pagadores de impostos, mas através de uma contratação com o Serviço de Limpeza Urbana ou Secretaria de Meio Ambiente, pode remunerar os catadores. Eles podem também estar acessando a programas de logística reversa, que é através do que eles recuperam de material reciclável, que não vai para o lixão, que vai para a comercialização. Se eles emitem nota fiscal de venda, eles conseguem, dentro de algum programa de logística reversa, ter um retorno financeiro sobre isso. E esse retorno financeiro ajuda na manutenção, na compra de alguns equipamentos, às vezes até na renda de final de ano dos catadores. E tem sido muito importante em Alagoas naquelas que participam. Além dessas três, eles ainda podem conseguir captar recurso em editais, tanto privados quanto públicos, para melhorar suas infraestruturas. Essas associações já cuidam, né, de viabilizar? Isso, algumas associações conseguem ter isso como rotina, são poucas ainda, porque elas estão mais organizadas. A maioria delas... Seria interessante o governo ser solidário na organização dessas que ainda não foram? Com certeza, com certeza. E a gente, por isso que a gente faz o diagnóstico da organização, que é para saber, olha, do ponto de vista documental, jurídico, contábil, que é o que pede muito para edital, como é que está a sua situação? Muitas delas sequer têm contador, então como é que vai tirar a nota fiscal? Mas já teve alguns processos de desburocratização do governo, através da dispensa da licença ambiental para as organizações de catadores, o que facilita para ela ter uma documentação de licença ambiental. A gente já pleiteou e conseguiu também, em parceria com outras secretarias, a isenção do ICMS na comercialização. Então, hoje, a cooperativa que comercializa dentro do estado de Alagoas e que emite nota fiscal não paga ICMS. Somente quando vende para fora do estado, porque aí tem a relação com os outros estados. E isso vai facilitando. E esse programa também tem uma previsão de algumas assessorias para que eles possam ir se estruturando e se organizando. Mas, assim, os catadores, eles podem ser fomentados, as suas organizações serem fomentadas a passarem a ter. Mas eles precisam ter isso como algo contínuo, independente da ação do poder público, porque lembra que é uma instituição privada, apesar de ser coletiva, é uma instituição privada, não tem fins lucrativos. Mas a instituição privada é uma empresa, tem CNPJ, e ela precisa ter essa atividade como rotina, sua organização jurídica e contábil. Então, as formações e as capacitações vêm nesse sentido, de dar munição para os catadores, de perceberem que é um negócio e que eles precisam se organizarem. Se organizarem com o apoio do Estado. Com certeza. Voltando à questão da coleta seletiva, você me disse no intervalo que se o prédio de moradores na área residencial, por exemplo, não tem a condição de fazer ainda, um morador isoladamente pode solicitar esse serviço? Com certeza. Aqui em Maceió a gente tem 5 cooperativas de catadores que atendem diferentes bairros com coleta seletiva. E qualquer morador ou síndico que queira aderir à coleta seletiva pode entrar em contato com a Coprel do Benedito Mendes, a Coprel Antares, a Copilum, a Copundaú ou a Copvila. Aí é facilzinho de achar o contato deles na internet ou no próprio Instagram e solicitar a coleta seletiva, que eles vão estar agendando para buscar o material reciclável, ou seja, de forma esporádica, depender do morador, de forma contínua, através de uma parceria estabelecida. Que bom. Lucas Barros, chegamos ao final do nosso bate-papo. Algumas considerações? Eu queria agradecer essa oportunidade. Esse trabalho é muito importante
para dar divulgação aos catadores, que apesar de todo mundo achar importante o cuidado com o meio ambiente, muitos ainda não conhecem o trabalho dessa categoria. E ter a oportunidade de ser entrevistado ajuda a gente a difundir o trabalho deles e essas ideias que a gente trabalhou durante esse tempo agora. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.